Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Sou Lima Silva, em que eu trago assuntos relacionados à educação, a desenvolvimento pessoal e também socioemocional. E no mês passado, a gente teve entrevista com professores. Eu pensei, por que não também trazer alguns alunos inspiradores? Não vou prometer que vai ser o mês inteiro, mas essa é a ideia. Hoje, começando o mês de novembro, nós temos aqui uma pessoa que eu estou há meses querendo que venha, mas que tem uma agenda meio ocupada, né? Então não se iluda com esse rostinho novo. Eu tenho aqui Tiago, que vai se apresentar com mais detalhes, mas Tiago Chateaubriand, se eu não falei errado, né? Depois ele me corrige, tá, Tiago? Ele tem 18 anos apenas, mas ele tem um histórico de realizações na sua vida. Atualmente ele cursa engenharia química na UFRJ, mas ele estudou por 7 anos no Colégio Pedro II, onde ele se formou em 2024, e foi lá, durante a trajetória dele, né, de fundamental e médio, que ele descobriu e se engajou em diversas atividades, seja Grêmio Estudantil, monitoria e Olimpíadas, que vai ser o nosso foco principal aqui hoje. E vocês vão ver que ele participou de mais de 50 edições em várias Olimpíadas. Ele é uma máquina, tá? Não sei se ele é gente ou se ele é um robô. A gente vai descobrir também. Ele fez essas Olimpíadas nas áreas de matemática, física e química, tendo destaques nacionais. São duas medalhas de ouro na Olimpíada, na OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, 2021 e 2024. E ele foi convidado para uma premiação nacional que foi realizada no Resort de 5 estrelas em Florianópolis. Desculpa, tá? Daqui a pouco ele conta mais também para gente. E também no Rio de Janeiro teve um hotel com tudo pago. Mas mais do que isso, em 2023, devido a esse bom resultado dele, né, na Olimpíada de Matemática, ele foi convidado, junto com colegas, né, da escola, a participar do Asian International Mathematical Olympiad. Acho que é AIMO, se eu estiver falando errado, ele também vai me corrigir, o que levou a uma viagem para Malásia. E aí ele vai falar um pouquinho sobre como que foi essa viagem custeada pelo governo, onde ele pôde participar de outra prova, conhecer também um pouco mais da cultura, do local. E, no fim, ainda foi premiado com nada mais, nada menos que a medalha de prata na competição, obtendo a maior nota dentre os participantes dos dois grupos de alunos do Brasil que realizaram a prova. Só essa apresentação já vale o vídeo. Dá um like aqui se você curte ver jovens assim, engajados, comprometidos, porque eles dão esperança para a nossa vida. Então, seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigada. Pode corrigir tudo que eu tiver falado errado, tá? Muito obrigado, Solimar. É um prazer estar aqui com você. Enfim, demorou um pouquinho para sair, mas está saindo agora. E tá tudo certinho, é isso mesmo. Eu sou o Thiago Chateaubriand. Só essa correção no nome, mas de resto tudo perfeito. Bom, é um prazer vir aqui falar um pouco mais sobre as Olimpíadas, sobre esse mundo aí que realmente abriu muitas portas para mim durante enfim, minha trajetória acadêmica até aqui, que não é muito grande, é pequena ainda, mas tá ficando muito grande. E, enfim, é muito incrível poder compartilhar um pouco com você e com todo mundo aqui. Muito obrigado, viu? Ah, muito obrigada. E, gente, o Thiago é essa pessoa generosa, gente boa. E, ó, a humildade dele. 50 edições, várias medalhas, e ele falando que é uma trajetória pequena. Então, assim, é muito bom ter você aqui. E, Thiago, eu sou professora há quase 30 anos, eu trabalho com adolescentes. E uma pergunta inicial que eu gostaria de te fazer é justamente porque assim, às vezes eu via que meus alunos não tinham acesso às informações, né, sabendo das Olimpíadas. Então, conta pra gente como é que você ficou sabendo das Olimpíadas pela primeira vez e como que os alunos do Fundamental 2, né, o segundo segmento do ensino médio, eles podem ficar sabendo dessas Olimpíadas. Bom, realmente a falta de informação é uma coisa que, enfim, acontece muito em relação a Olimpíadas, porque não costuma ser uma coisa muito divulgada em diversos colégios. Na verdade, eu tive sorte, porque no meu sexto ano eu entrei no Colégio Pedro II, eu fui estudar, enfim, no Ensino Fundamental 2, e lá eles me apresentaram as Olimpíadas pela primeira vez. Assim, no ato de matrícula, eles me apresentaram duas Olimpíadas que estavam para ter no mês seguinte, e eu acabei, enfim, querendo fazer, meus pais me incentivaram, falaram, vai lá, filho, vai ser legal. Enfim, foi legal, enfim, ganhei medalha de ouro também na Olimpíada, e desde então não parei mais. Mas, quanto à informação sobre a Olimpíada, na verdade, eu acho que às vezes a gente fica muito refém, no primeiro contato, da escola nos
anunciar, mas mostrar que isso existe. O máximo que as pessoas têm de contato é com a OBMAP, que é a mais famosa, enfim, que dá no jornal, coisa assim. Mas acaba que a gente não para pesquisar melhor sobre e tudo mais. Então, enfim, eu acho que esse momento aqui é um ótimo momento para poder divulgar um pouco mais sobre as Olimpíadas, para as pessoas saberem que elas existem e correrem atrás. Justamente porque, às vezes, nem a própria nossa escola realmente sabe da existência de diversas Olimpíadas. A gente tem que apresentar. Eu mesmo com o meu colégio, mostrando várias Olimpíadas para mim, eu ainda apresentei várias outras para eles, que até hoje eles fazem, né? Enfim, que eu consegui acabar apresentando. Conheço muitos amigos também que fizeram a mesma coisa com as escolas deles. Então, assim, procurem saber um pouco mais de Olimpíada. Existem várias. Tem vários sites na internet de Olimpíadas. Só pesquisar no Google. Olimpíadas de Matemática, inscrições abertas, que você vai encontrar sites que listam tudo. Existem sites na internet que listam várias Olimpíadas abertas e tudo mais. E a partir do momento que você vai fazendo uma, você vai entrando em contato com as pessoas que também fazem, procura as pessoas, vai entrando em grupos de WhatsApp, que aí dali você vai sabendo de muitas outras coisas. E é claro que vão ter Olimpíadas que você nunca vai conhecer, porque são muitas. Porque não dá para conhecer todas, mas assim, você vai conhecendo várias e várias. Enfim, dessa forma a gente vai indo. E foi uma maneira como eu descobri a maior parte delas. Eu conhecia só umas 6 Olimpíadas até 2020, e de lá eu fui entrando em grupos, conversando com outras pessoas, e aí eu conheci mais de, sei lá, mais de 40 Olimpíadas diferentes. Enfim, participar de mais 20 e poucas. Enfim, não tem dado certo aqui, mas dessa forma a gente vai conhecendo. O amigo te indica, fala, não, pô, vai lá fazer aquela que é legal. Tem essa aqui com inscrição aberta. Enfim, tem umas que são mais importantes do que são menos importantes em relação à acadêmica, mas todas elas são muito importantes para você como pessoa melhorar e aprender mais. Tudo Basicamente isso. bem. E elas são todas gratuitas, ou você tem que pagar taxa? Não, a maioria é gratuita, a maioria é totalmente gratuita. Uma ou outra de algumas instituições privadas costumam ser pagas, aí depende muito da Olimpíada, é importante pontuar isso, mas são diferentes preços. Tem Olimpíadas que são mais baratas, tem R$ 10, é uma inscrição simbólica, R$ 5, outras já são um pouquinho mais caras, é uma taxa de, sei lá, R$ 50, por exemplo, e tem outras que são bem mais caras, né? Que aí já vi R$ 100, R$ 500, que é mais caro. A própria AIMO, que, enfim, depois a gente vai falar, ela tem esse custo, porque, enfim, é outro país e tudo mais, então realmente é um custo alto, por isso que o governo puxou pra gente. Mas, em geral, as Olimpíadas Nacionais aqui costumam ser ou de graça, a maioria de graça, ou bem baratinhas, assim. É muito bom saber, porque né, às vezes eu tô aqui, nosso público que me segue nesse canal, muitos são professores de escolas públicas. Eu sei que o professor, a gente quer incentivar o nosso aluno e a gente quer saber se é de graça, porque não adianta incentivar e depois não poder pagar. Muito bom. Deixa eu te contar um segredo. Eu estava lendo o teu nome para o meu filho. Aí, lógico, eu li do meu jeito, o teu nome completo. E o meu filho falou assim: mãe, pode parar, não precisa nem falar, não. Com esse nome aí, ele é um gênio. Ele não é, ele é diferenciado. E aí eu fiquei pensando, né, para até para trazer a pergunta. Sendo muito honesto para a gente, porque assim, né, a gente como a gente, até, né, você sabe que eu sou um zero à esquerda para matemática. Você já era muito bom em matemática antes de descobrir as provas, né? E se você puder falar se era ou não era, então, mas também já falar como é que era a sua rotina como aluno, né, para dar conta das tarefas, se você, como é que você fazia essa rotina e se você tinha aula de reforço. Então, acho que a pergunta 3 em 1. Se você já era bom, como é que era a tua rotina para dar conta das tarefas da escola e as agendas das Olimpíadas, e se você tinha aula de reforço para isso, ou como é que é esse preparo, tá? Perfeito. Eu vou considerar a pergunta se eu já era bom antes do meu sexto ano, né, antes de começar, enfim, a questão de Olimpíadas. É, Na verdade, eu estudava num colégio aqui perto de casa, né, antes de estudar no colégio Pedro II, e nele, assim, eu estudava normal, matemática, enfim, eu estava, sei lá, no terceiro fundamental, quarto, eu estudava padrão, só de escola, de fazer prova e tudo mais. Aí, na realidade, no meu quinto ano, eu queria, enfim, meus pais queriam que eu fizesse essas provas em colégios federais, né, enfim, colégio militar, o colégio Pedro II, esses outros colégios, e aí eles comunicaram com um professor meu, que, enfim, que dava aula pra gente, e ele fez meio que um grupinho de alunos para estudar um pouco mais de matemática, treinar raciocínio lógico, enfim, umas coisas bobinhas assim, sabe? Mais para treinar o raciocínio da gente. Porque, enfim, nós éramos crianças, então tipo, a gente estava se divertindo, brincando lá, mas acabamos que a gente, enfim, conseguiu desenvolver um pouco mais o raciocínio lógico naquela fase, que foi muito importante. Mas durante essa época não tinha nada de especial, enfim, nada de muito
relevante, não. Eu era um aluno padrão, só me destacava um pouco, que eu conseguia estudar bastante, enfim, sempre consegui, enfim, entender bem a matéria e replicar ela na prova e tudo mais. Mas, fora isso, nada de muito especial nesse sentido. Enfim, essa preparaçãozinha ali de ajuda de raciocínio lógico acabou me ajudando, sim, a fazer as provas e, enfim, depois me ajudou a entrar no mundo de Olimpíadas mais facilmente. Porém, realmente, enfim, eu acho que a maior fase de estudo de matemática ali foi realmente 2019 para 2020, que aí sim comecei a entender um pouco mais de Uhum. matemática, estudar matemática um pouco mais, enfim, mais para frente, e aí me destacar mais nesse sentido. Ah, perfeito. Sobre reforço, reforço escolar, assim, tipo, da escola, dar um reforço de matemática, não, nunca participei de nenhum desses, mas quanto a aulas voltadas para matemática, enfim, de Olimpíada e tudo mais, eu fiz um monte, na verdade. Participei de vários grupos, enfim, de várias aulas diferentes. Eu, enfim, me meti em muita coisa, várias aulas diferentes que tinha ali do meu nível e tudo mais, que acabou me ajudando a aprender muitas coisas a mais do colégio, né? Na verdade, assim, aprendi, sei lá, no oitavo ano, coisas que eu só veria no ensino médio, por exemplo. Enfim, essas coisas me ajudaram, mas nunca algo próprio do meu colégio, sinceramente. O mais próximo disso que eu cheguei a fazer foi quando eu dei monitoria para o pessoal, enfim, matemática lá na escola, mas fora isso, não. E sobre rotina, na verdade, eu tive uma sorte, não uma sorte, mas uma vantagem nesse sentido, porque o ano que eu comecei realmente a me destacar mais em Olimpíadas, que foi 2020, 2021, foi o ano da pandemia. Infelizmente, a pandemia aconteceu, mas eu consegui aproveitar esse tempo que eu não estava tendo aula para me dedicar aos estudos em matemática e Olimpíadas. Então, foi o ano que eu tive mais tempo livre, eu tive muito tempo livre, na verdade, e eu consegui me dedicar, enfim, claro que eu não estudava todos os dias, enfim, nunca fui de fazer isso, mas eu consegui aproveitar alguns períodos do ano, ir para algumas aulas, assistir algumas aulas de alguns professores, que eu acabei conhecendo por causa das Olimpíadas, enfim, fazer outras Olimpíadas, fazer provas anteriores das Olimpíadas para conseguir estudar elas e, enfim, me destacar mais naquela prova. Isso acaba me ajudando muito a alavancar esse meu conhecimento, que acabou ajudando tanto que nos anos seguintes também não precisei estudar tanto, porque eu já tinha estudado bastante naquela época anterior. Mas conciliar uma rotina de escola, dependendo da escola, se for integral, se não for integral, isso muda muito. A minha escola não era integral, então eu terminava meio-dia só, isso já ajudava. Mas, enfim, Olimpíada, cursos que você vai fazer, tem quaisquer de linguagens, por exemplo, tudo isso realmente acaba cansando um pouco, né? A gente tem que tentar administrar muito bem esse tempo. E nem sempre a gente vai conseguir administrar maravilhosamente bem. Então, acho que é mais sobre a questão de escolhas do que você quer priorizar naquele momento e do que você acha que pode deixar um pouco de lado naquele momento especificamente. Então, tem horas que, pô, eu acho que eu estou bem na escola agora, as provas já passaram, consigo me dedicar um pouco mais para estudar aqui para as Olimpíadas específicas que eu quero, que eu tenho um sonho muito grande de, sei lá, fazer a prova do BMEP, passar para a segunda fase, ganhar uma medalha. A prova do BMEP geralmente é ali em outubro, novembro. Então, as provas já passaram, estou aqui no último bimestre, no último trimestre, dá para tentar dar um estudozinho agora, estudar mais, ou dividindo isso ao longo do tempo também, dos últimos meses. Nos últimos meses eu consegui aproveitar meu sábado que eu não tive aula para dar uma estudada, um feriado também que eu não tive para dar uma estudada. Enfim, isso tudo vai ajudando e você vai encaixando essa coisa na rotina. Mas na minha rotina em si, como eu falei, em 2021 e 2020 tive essa sorte, e nos anos seguintes eu estudava um pouco, mas mais perto das Olimpíadas, porque não é uma grande dica, não é muito legal fazer muito perto, mas como eu já tinha uma boa base antes, eu conseguia só dar uma revisada naquela prova, estudar um pouco mais daquela prova, revisar alguns conceitos e ainda assim fazer e tirar um bom resultado. Muito bom, e de certa forma, assim, você até já adiantou um pouquinho a próxima pergunta, né? Mas eu vou fazer assim mesmo, que vai que você tem alguma outra estratégia. Mas me chamou muita atenção, como que você pegou um evento que foi realmente negativo para todos nós em vários sentidos, e que eu lembro, né, que a sua escola ficou bastante tempo sem aula mesmo, e você alavancou isso de uma forma, né, positiva, né, de uma forma bem proativa até. Poxa, eu estou com esse tempo aqui e você se dedicou. Então,
Isso só me faz lembrar toda vez que eu converso com a sua mãe, que ela sempre fala, e você desde bem novo, ela, não, ele que sabe, ele que faz, ele que toma a frente. Então, isso é uma coisa que é admirável. Eu queria saber justamente, né? Você já trouxe alguma já, para quem está assistindo aqui, gente, já compartilha esse vídeo com outros jovens, porque a gente quer inspirar, tá? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve que a gente está trazendo assim, coisas que são boas, coisas que são inspiradoras. E sabe como é que é o algoritmo, gente? Ele vai entender que você está curtindo, está compartilhando, está comentando, que é um assunto bom e ele mostra para mais pessoas. E o nosso objetivo é que mais jovens, né, assim como o Thiago, eles possam ter o potencial deles totalmente é, é, utilizados, né? Porque às vezes, como o Thiago falou, né, que o professor, a escola, às vezes começa timidamente a falar do que conhece e ele foi buscando. Então, às vezes aquele potencial está ali adormecido. Então, se a gente puder ajudar mais pessoas a saberem, esse é o nosso objetivo, tá? Então, compartilha, dá aquela curtida e já comenta aqui, pode perguntar mais coisa para o Thiago. E aí, Thiago, você já trouxe um pouquinho para a gente, mas se você quiser trazer algumas outras, que estratégias você sugere para quem almeja assim, ter resultados como o seu? De repente, a pessoa até já está no ensino médio e fala, ah, pô, ele começou lá atrás, mas que estratégias alguém pode ter para medalhas, ter resultados parecidos com os seus? Perfeito. Primeira coisa que eu acho importante entender é que nunca tem nunca é tarde demais para começar a fazer algo que você goste. Então, eu já vi muitas pessoas assim, eu tô no ensino médio já, tô no meu segundo ano do ensino médio, tô no meu terceiro ano, poxa, já perdi o tempo, não posso mais fazer. Não, você pode fazer, claro, enfim, eu acho que se é uma vontade sua, não tem problema começar de nenhum momento, né? Porque você começou antes, você vai ser melhor que quem começou depois, isso não importa. É sobre como você é dedicado para aquilo, o que você gosta de fazer, e se é uma vontade sua, não. Bom, mas falando de estratégias, eu já falei um pouquinho antes de como eu fazia, mas eu acho importante pontuar que a primeira coisa, uma pessoa nova que acabou de entrar no mundo de Olimpíadas, quer conhecer um pouco mais, tem que ter a noção, é do seu próprio conhecimento matemática ou, enfim, da matéria que você for fazer aquela Olimpíada, seja física, seja química, seja história, seja geografia, português, enfim, tem Olimpíada de tudo. Então, enfim, a área que você escolher para fazer a Olimpíada, eu acho muito importante você ter uma noção do seu conhecimento verdadeiro daquilo. E como assim, né? Você tem essa noção? Como é que eu posso saber se eu tenho uma noção boa ou não? É você analisando provas antigas daquelas Olimpíadas. Cada Olimpíada tem um site próprio, tem um edital próprio, tem provas anteriores, tirando Olimpíadas que estão na primeira edição, mas hoje em dia é difícil isso acontecer. Então, você sempre acha no site listas que os organizadores recomendam de questões ou conteúdo programático daquela matéria que vai cair na prova. Isso tudo é importante você dar uma olhada e simular. Faz uma prova ali, vê as questões, tenta responder, tenta resolver e pensa, pô, eu tô bem, eu não tô muito bem, como é que eu tô indo? Eu não sabia nada, não entendi o enunciado, consegui entender, mas não sabia o que fazer direito. Isso é importante você analisar. É uma coisa que só a pessoa pode entender dela mesma. Ninguém vai poder falar, não, você sabe isso, isso, isso. Você tem que ter essa noção de olhar para si mesmo, se refletir, ser sincero com você mesmo. Pô, eu não sei essa matéria. Era para eu saber, mas eu não sei. Ou, não era para eu saber, eu não sei realmente, mas eu quero saber. E não tem problema nenhum se você não souber de alguma coisa. Não é crime nenhum você não saber, tá tudo bem. Muita coisa eu também não sabia, eu estava meio que atrasado, eu consegui estudar e, enfim, melhorar nesse sentido. E mais para matemática, que eu dou a dica, é muito mais reforçar também a sua própria base em matemática. Muitas vezes a gente quer dar um passo um pouco maior do que a própria perna. Assim, quero estudar uma matéria um pouco mais avançada de matemática, mas você tem um buraco de aprendizado em uma matéria um pouco mais básica. E não é problema nenhum você também voltar um pouco atrás para estudar aquela matéria mais básica. Porque, por mais estranho que pareça, a matéria mais básica é muito mais importante para você ter em mente, bem claro, do que as matérias mais avançadas. Se você não tiver muito bem consolidada a matéria mais básica, a base ali de matemática, sobre, sei lá, exponenciação, radização, propriedades assim, logaritmo, se você não tiver essa noção, isso vai prejudicar um pouco você entender coisas, conceitos mais à frente. Então, enfim, não é vergonha nenhuma você voltar atrás. Muitas vezes a gente vai estudar e se depara com essas lacunas. O que acontece? Às vezes a gente vai estudando e acabam passando e você nunca
percebeu que tinha essa lacuna, até que chegou um momento e fala, poxa, realmente eu não lembro direito como é que faz multiplicação de potências. E tá tudo bem você não saber. Mas é importante que você reconheça isso, volte atrás e, pô, vou pegar um material aqui na internet. Tem tudo gratuito na internet. Você pesquisa materiais para estudar potenciação. Você acaba achando uma matéria que vai explicar direitinho ali, bonitinho para você. Enfim, ou você pergunta a algum professor seu que possa te ajudar, te auxiliar, te dar material, mas você consegue achar material de graça na internet muito tranquilamente. E isso é muito importante porque você vai conseguir encadear melhor o teu conhecimento e avançar mais para frente ali naquela matéria. Isso eu falo mais para matemática, que é o campo onde eu consigo falar melhor, mas, claro, isso se estende também para química, para física, enfim, em química, se você não entender muito bem tabela periódica, vai complicar muito a sua vida depois, por exemplo. Agora, sobre outra estratégia agora, falando mais na parte do mais para frente, depois que você já viu essa parte da base, eu acho sempre muito importante você treinar realmente fazendo provas anteriores daquela Olimpíada. Era a forma como eu conseguia estudar. E, enfim, entender melhor como é que aquela Olimpíada funcionava e como estudar para ela. Ou seja, você pega uma prova, simula também ali, faz as questões e vê como é que você está indo. Poxa, eu estou indo bem, estou acertando metade da prova, estou acertando 70% da prova. E você vai vendo como é que você está. E aí, das questões que você acertou, você analisa. Poxa, eu acertei essa questão aqui porque eu realmente sabia a matéria, eu acertei porque eu estava chutando e calhou que eu dei sorte, ou eu acertei porque eu achei que eu estava fazendo o caminho certo, estava tudo errado, mas eu dei sorte de estar certo. É sempre bom analisar esses pontos. E das questões que você errou, analisar. Poxa, eu errei isso daqui, mas eu errei por quê? Eu errei porque eu não sabia a matéria? Poxa, eu não fazia a menor ideia do que era, nem consegui pensar. Ou, eu errei, eu fiz a conta certa, mas no final eu deslizei, dei uma bobeada ali, sem querer, eu, enfim, fiz alguma besteira e acabou dando errado. Ou, poxa, eu achei que sabia, estava com conhecimento ali, achei que estava tudo dando certo, cheguei no resultado, estava confiante e pum, não era nada disso. É sempre bom você analisar essas coisas, esses pontos. E aí você ser sincero com você mesmo. Poxa, realmente eu sei, eu não sei. E aí você vai analisando cada questão, vê a matéria por trás dela. Poxa, eu errei isso aqui que eu não fazia ideia. Qual que é a matéria dessa questão? Pega a questão, pesquisa assim na internet se tem uma questão parecida, ou bota lá no chat GPT e pergunta, qual que é a matéria dessa questão? Qual que é o... Enfim, o que eu posso estudar para entender essa questão? A IA também vai ajudar você nisso. E a partir daí você vai estudando, vai se adaptando àquela prova especificamente, e você consegue, enfim, melhorando e tirando melhores resultados ao longo do tempo. Gente, eu não sei vocês, mas eu peguei papel e caneta para anotar isso. Porque ele deu assim o mapa da mina, dicas, e não são dicas, são estratégias, né, de fazer. E isso, assim, você falou, eu lembro quando meu filho estava se preparando para uma prova também, para um determinado lugar, e isso que você falou isso é fundamental. Pegar provas anteriores, começa por ali, ver como é que você está. Como é que você pode desenvolver? Na época, ele não estava tão bem em geometria, a gente percebeu essa lacuna. E aí, então, Uhum. vamos fazer. No caso dele, ele precisou fazer umas aulas para poder melhorar em geometria. E aí, ele saiu de um número bem, sabe, bem tímido, para que ele pudesse ter tido a colocação que ele teve, embora ainda precisasse de mais aulas, mas teve uma colocação. Então, você trouxe estratégias, assim, importantíssimas. E aí, isso me fez pensar o seguinte: quem está aqui nos ouvindo. Talvez pense assim, não, já deu para ver que até o jeito dele falar, ele é um gênio, eu não sou. Você participou de mais de 50 edições, você teve resultados maravilhosos. Houve alguns momentos em que você só teve, sei lá, aquela menção honrosa, ou nem. Então, conta pra gente isso, porque assim, às vezes a gente vê só o sucesso. Não, não que a menção honrosa não seja sucesso, mas às vezes a pessoa fala, só foi menção honrosa, só porque eu participei. Me conta o que que é a menção honrosa, se menção honrosa é qualquer um que participou. Se quem só está com menção honrosa desanima, conta um pouquinho sobre essa parte, esse lado, né, que não é o ouro, prata e bronze. Claro, com certeza. Assim, eu acho muito importante destacar que a gente não tem que ter vergonha da gente, do nosso resultado, seja ele qual for. É, até do tópico anterior, sobre você ter essa noção de ser sincero com você mesmo e ver, enfim, onde você está errando, onde você não está,
ou o seu resultado e avaliar o que aconteceu. Porque numa prova, muitos fatores influenciam também, além do próprio conhecimento naquele momento. Você pode ter mais sorte de cair questões que você já sabia, que você já estudou um pouco antes, ou cair uma matéria que realmente, poxa, nunca caiu naquele concurso, nunca caiu naquela prova, e, poxa, não tinha nem como eu saber que ia cair, ou, enfim, poxa, estava passando mal no dia, não estava legal. Enfim, muitos fatores influenciam. Aconteceu alguma coisa, aconteceu um acidente no caminho, eu fiquei atrasado e me estressei. Enfim, várias coisas acontecem. Mas é muito mais importante que isso, de você ser sincero com você mesmo, é você entendendo que tá tudo bem você também não tirar bons resultados de acontecer. Você ter essa noção de treinar essa inteligência emocional de lidar com resultados que não te deixam muito feliz. Ninguém gosta de, ai, poxa, fiz a prova e não passei. Fiz a prova e aconteceu isso. São coisas que acontecem, tá tudo bem acontecer. Então, mais treinar a inteligência emocional para você entender que, poxa, aconteceu, eu tô chateado, eu vou ficar um pouco triste, porque era uma coisa que eu queria, mas vai passar e eu vou continuar. Enfim, ano que vem tem mais, tem outras Olimpíadas, tem outros concursos para fazer, e você vai caminhando nesse sentido. Quanto à minha experiência, eu nem sempre também tive essa boa noção, boa inteligência emocional de lidar com isso. No começo eu também ficava muito chateado, enfim, ficava triste, mas com o passar do tempo você acaba entendendo melhor, se entendendo melhor, entendendo seus próprios sentimentos e se confortando com outras questões. Você vai, enfim, analisando e evoluindo nesse sentido até ficar mais tranquilo em relação a essas coisas. É claro que mesmo assim, se sai um resultado que eu não esperava, eu vou ficar chateado, vou ficar triste, tá tudo bem ficar triste. É importante que você fique triste, tenha esse momento para você, mas entender que, poxa, tá triste, mas passou. Fazer o quê? Não vamos mudar o passado, respirar, beber uma água, amanhã eu volto e fico melhor, sabe? Mas quanto à menção honrosa, por exemplo, menção honrosa também é um título como qualquer outro, como bronze, prata, ouro. Não é uma coisa ruim você ganhar uma menção honrosa, por exemplo. A menção honrosa, ela é dada para aqueles que tiveram um resultado bom, mas não alcançaram um bronze. É como se, o bronze é quem teve um resultado bom, mas não alcançou a prata. Enfim, é a mesma lógica. A menção honrosa não é só, estudando a menção honrosa para todo mundo que fez a prova. Não é bem isso. Ainda assim, ganhar a menção honrosa é uma pequena parcela dos que fazem que vai obter esse resultado. E, enfim, é um resultado importante ainda assim. Eu já ganhei várias menções honrosas também ao longo da minha trajetória e já também não ganhei muita coisa, já participei de coisas, enfim, que eu esperava poder conseguir um pouco mais e acabou que eu não consegui, seja lá por qual seja o motivo, porque eu não estava preparado direito, ou enfim, são coisas que acontecem e que alguma hora vai acontecer se você está fazendo a Olimpíada. Assim, é impossível você ir excelentemente bem em todas elas. Vai acontecer de uma hora ou outra, você deslizar em alguma coisa, você não conseguir, e tá, como eu falei, tá tudo bem você não conseguir, ou tá tudo bem você pegar uma menção rosa, ou pegar um bronze, enfim. É mais também sobre lidar com a sua expectativa. Poxa, eu tô com uma alta expectativa e você se frustrar, como você vai reagir a isso, a essa frustração? E, enfim, é realmente treinar a inteligência emocional, entender você mesmo para lidar com essas situações e entender que tá tudo bem errar, tá tudo bem não conseguir naquele momento. E não desistir por causa disso. Muito bem, você usou uma palavra que me é muito é, cara, que é a inteligência emocional, né? Então, socioemocional, perdão. E a gente trata também dessas questões aqui no canal tem alguns vídeos, pessoal, se não conhecia, sei lá, caiu de paraquedas porque conhece o Thiago, enfim, vocês podem procurar que tem vários vídeos, de repente eu pedir para a edição colocar algum card aqui para falar sobre isso. E, gente, eu fiz essa pergunta para o Tiago porque às vezes é isso, a gente vê alguém que é bem-sucedido e a gente esquece que o sucesso, ele tem uma trajetória que não é só de sucesso, no sentido como talvez a gente imagine, sucesso só como ganhar a medalha. É claro que tem o sucesso como o Tiago bem trouxe, de você aprender, de você se conhecer, de você melhorar. Isso já é sucesso, né? Você se inscrever e não se desesperar, não ficar só triste, arrasado e desistir porque não conseguiu uma medalha, né? Mas então é importante a gente ver esse lado também, porque é um processo, é um caminhar. Mas eu tenho uma pergunta sobre a questão da medalha em si, né? É,
para você, né, quais são as vantagens que um aluno ele tem ou ele pode obter ao participar de Olimpíadas e ser medalhista? Perfeito, perfeito. Bom, na verdade, eu vou começar esse tópico falando da vantagem só de você fazer a própria Olimpíada. Como eu estava destacando agora, eu acho que, assim, por mais que a medalha seja muito importante, eu vou, enfim, elaborar mais esse assunto daqui a pouco, é só a trajetória de você fazer e se conhecer mais, e, enfim, lidar com essas questões que a gente estava conversando agora, já é excepcional, já é excelente, porque isso acaba ajudando a gente em toda a nossa vida, em toda a nossa trajetória pessoal, profissional no futuro, acadêmica, em todos os sentidos você vai acabar melhorando, além só de obter a medalha. Agora, quanto à medalha, qual que é a vantagem de você, enfim, participar e obter uma medalha? Além, enfim, de você poder desenvolver esse conhecimento sobre você mesmo, conhecimento naquela área, naquela matéria, evoluir academicamente naquele sentido, também existem vantagens no futuro. Ganhar medalhas Olimpíadas conhecidas e importantes auxilia você no seu currículo, por exemplo. Você consegue colocar, destacar essas premiações que você obteve, certificados que você obteve no seu currículo acadêmico no futuro, para uma faculdade, enfim, para realmente mostrar que você é uma pessoa que se dedica, que se interessa, que vai atrás dos seus objetivos. Isso tudo é muito valorizado. Mas, além disso, existem também, para aqueles que estão agora no ensino fundamental, no ensino médio, existe uma forma de você entrar em faculdades só por Olimpíadas. O que acontece? Existem essas faculdades, se não me engano, a Unesp, a USP, a maioria de São Paulo, não a maioria, né, mas as principais de São Paulo, e algumas outras, Unicamp também, por exemplo, algumas outras ao redor do país, que tem um edital de entrada para aquela universidade a partir de vagas olímpicas. E o que, que é isso? Eles lançam um edital, enfim, no site deles, aí você vai pesquisar e tudo mais para ver melhor, onde eles listam vários cursos que têm vagas abertas e eles abrem, sei lá, 5, 6 vagas para medalhistas de Olimpíadas. Aí, pelo edital, você vê quais Olimpíadas têm mais pontuação. Eles montam uma pontuação para cada medalha que você obteve, enfim, nessas Olimpíadas. Então, vai ter lá uma relação. O BMEP. Ouro ganha 5 pontos. Prata, 3 pontos. Bronze, 1 ponto. Aí, sei lá, OBA, né, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Ouro, 4 pontos. Prata, 2 pontos. Eles vão listando. Isso tudo vai depender do curso que, enfim, você vai querer aplicar, por exemplo, né? Se eu quero um curso de exatas, é claro que eles vão valorizar mais a Olimpíada de Matemática, ali, de Astronomia, de Química, de Física. Se eu quero um curso mais ali, de Saúde, uma Olimpíada de Biologia, uma Olimpíada de Química, enfim, isso tudo está no edital. E aí, com base, você vai colocar ali, sei lá, você pode anexar 3 certificados, dependendo, 2 certificados de Olimpíadas que você participou, e vai somar a pontuação, e os maiores com as maiores pontuações são ali listados em ordem decrescente, os primeiros acabam entrando por vagas olímpicas naquela universidade. Então, uma outra maneira de você ingressar no ensino superior, que é muito tranquila, é muito simples de você fazer, você vai lá só aplicar, por exemplo, e é um jeito de recompensar aquele esforço que você teve ao longo ali do ensino médio. Só no ensino médio, porque as universidades pegam Olimpíadas no ensino médio especificamente, então no ensino fundamental não. Mas, enfim, é uma forma de recompensar esse esforço que você teve de fazer as Olimpíadas ali no seu ensino médio. Mas é claro que esse resultado também só é graças ao que você construiu no ensino fundamental, por exemplo. Então é sempre muito bom participar no ensino fundamental também. Além disso, existem Olimpíadas, além das nacionais, existem Olimpíadas internacionais. E essas internacionais são mais valorizadas nesses cursos, né? Então, se você ganha uma medalha de ouro numa Olimpíada Internacional, pô, você vai ganhar uma pontuação muito grande e basicamente você já está dentro daquela universidade. E para participar disso, existem várias formas. Existem várias Olimpíadas internacionais, né? São maiores ali. Então, em matemática, você tem a IMO, que chama, em física, você tem a IFO, que chama, na química, você tem a. Acho que é IOQ, se não me engano, que é internacional. E você se classifica para essas internacionais fazendo as Olimpíadas Nacionais. Você obtendo melhores resultados das Olimpíadas Nacionais, você ficando ali no top 100, por exemplo, eles chamam você para participar da seletiva daquela internacional. Na OBA, que é essa Olimpíada Brasileira de Astronomia, também que é uma outra Olimpíada muito famosa,
que talvez alguns conheçam, se você obtém se no ensino fundamental, no nono ano do ensino fundamental, se tira nota 9 na prova, a prova vale 10 pontos, se tira 9 ou mais, você é chamado para participar da seletiva. No ensino médio, se você tirou mais que 7, você é chamado para fazer a seletiva. E aí, claro, é difícil, enfim, é um nível um pouco mais acima, porque a Olimpíada Internacional é muito complicada, mas é uma forma também de você se desafiar e aprender coisas novas. E esse internacional também é tudo pago, você vai para um outro país fazer a prova com tudo pago, enfim. E é bem interessante, eu acho que é um incentivo também, se alguém quiser, tiver essa vontade. É claro que sempre é muito difícil, mas é uma coisa possível. Várias pessoas fazem, participam, e só de participar também um grande feito, porque pouquíssimas pessoas conseguem fazer. Então, só de você estar lá tentando, cara, já é uma coisa maravilhosa. E isso tudo você consegue participando de Olimpíadas nacionais menores e vai escalando, vai caminhando nesse sentido. Então, mesmo que você participe de Olimpíadas que não são lá tão relevantes assim no meio acadêmico, você vai acumulando conhecimento, vai acumulando inteligência ali, emocional, inteligência em todos os sentidos, para conseguir ter resultados melhores, Olimpíadas mais relevantes, que vão te levar a caminhos ainda maiores, ainda mais incríveis que você nunca tinha sonhado, nunca tinha pensado sobre, que você nem conhecia. Mas aí você vai conhecendo e vai descobrindo. Uau! Eu confesso que eu não sabia, por exemplo, que havia com algumas universidades uma forma de entrar via essa questão de ter os certificados, de ter a comprovação dos resultados das Olimpíadas. Então já é uma coisa assim nova que eu estou aprendendo, já te agradeço também. E, pessoal, aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar alguns links de algumas Olimpíadas, né, que a gente vai recolher para ficar facilitar, vai ter uma lista, tá? Não sei se vai estar em PDF, se vai estar na lista na descrição. E quero convidar vocês que estão assistindo esse vídeo, de repente tem outra Olimpíada que você conhece, deixa nos comentários o link também para divulgar para mais pessoas conhecerem. E o Thiago, você foi falando, né, de quando você se dá bem, você tem um bom resultado numa Olimpíada Nacional, você muitas vezes ali é o caminho, é a porta de entrada para uma Olimpíada Internacional, que eu imagino que foi o que aconteceu com você em relação aí para a Malásia. E aí eu fiquei muito curiosa, né? Por dois motivos, gente. Primeiro, assim, deixa eu contar para vocês. O Thiago, ele é aluno da FESPES Idiomas. Eu vou deixar o link aqui da FESPES também na descrição do vídeo. E sempre muito brilhante, sempre muito independente, né, no seu aprendizado. E, logicamente, lá você precisou se comunicar em inglês. Então, vamos puxar um pouquinho para o inglês também, gente, que aí já é uma outra questão, né, no nosso preparo como aluno, para a profissão, para o que você almeja alcançar. Então, me conta assim, como é que foi sua trajetória da aprendizagem do inglês? Né? E como saber inglês contribuiu ou tem contribuído para o seu sucesso acadêmico. A gente vai puxar um pouquinho para o inglês, gente, e depois ele também vai contar, junto aí você pode contar o que você quiser, como é que foi lá na Malásia, que eu acho que o pessoal também está muito interessado em saber. Mas conta como é que foi sua trajetória com o inglês, como que o inglês te ajuda e essa experiência na Malásia usando o inglês. Com certeza, vamos lá. Eu entrei no curso de inglês, comecei a fazer curso de inglês, eu acho que foi também em 2021, se eu não estou enganado, se me corrija se estiver errado. Mas antes eu só estudava inglês pelo meu colégio, porém, assim, meus pais também me incentivaram a fazer o curso de inglês, porque é uma coisa muito importante para a vida e para vários quesitos. O que acontece, né? Quando eu fui para a Malásia, fazer essa Olimpíada lá na Malásia, eu tive que me comunicar com as pessoas enfim, na rua, nos quiosques, nos restaurantes, nos hotéis, em inglês. Eu tinha que ali desenrolar o inglês, conversar com o pessoal, e também para eu conhecer as pessoas novas e bater papo, e conversar com as pessoas, para conhecer as pessoas mesmo, né? Para, enfim, fazer novos amigos e tudo mais. E além disso, a Olimpíada em si era toda em inglês, né? Na verdade, era ou em inglês, ou em chinês, ou em cantonês. Mas eu não sei chinês, não sei cantonês, então eu tive que fazer em inglês. E, enfim, saber inglês é uma coisa muito importante. E assim, você pode pensar, poxa, mas é uma coisa tão específica agora, né, Thiago? Pô, tu foi pra Malásia, né? Eu não, pô, só pra Malásia que serve? Mas não, aqui no Brasil mesmo é uma coisa muito importante. Hoje em dia, falando um pouco mais aí enfim, de Olimpíadas e tudo mais, hoje a gente encontra muito conteúdo na internet que é traduzido, professores traduzindo e tudo mais. Mas existe muita coisa também na internet que está em inglês, que você pode estudar e pode, enfim, conseguir pegar conteúdo em inglês. Em matemática, em química e em física,
você encontra coisas muito boas em português. Mas, por exemplo, você vai estudar uma coisa de informática, pode ser que acabe você precisando ler ali um manual em inglês, por exemplo, entender alguma coisa em inglês. Para a questão de estudo é muito importante. Na faculdade também isso acontece muito, de você ter que ler algum artigo em inglês, ter que ler alguma coisa, entender um pouco mais de inglês, porque, querendo ou não, o inglês é a língua principal, onde o conteúdo acadêmico mundial é produzido. Então, uma hora ou outra você vai precisar ler alguma coisa em inglês, entender alguma coisa em inglês para conseguir estudar e, enfim, seja lá qual for o seu objetivo, seja lá qual for o contexto, você vai acabar precisando do inglês. A minha trajetória no inglês, como eu falei, começou ali em 2021, que eu comecei a fazer o curso realmente com a FastPass, comecei a estudar mais inglês, e, enfim, é sempre muito diferente estudar uma nova língua, até porque eu nunca tive uma grande facilidade com linguagens, a minha área mesmo sempre foi mais para exatas, então linguagem sempre foi uma questãozinha ali um pouco mais complicada, que eu tinha que me dedicar um pouco mais para tentar entender, mas ao longo do tempo você vai estudando, se dedica ali um pouquinho de tempo ali cada semana, cada dia, você vai pesquisando coisa em inglês, você troca as informações do seu celular e bota em inglês, do seu computador e bota para inglês, assiste alguma coisa ou outra na televisão que seja em inglês, e você vai aprendendo, vai se acostumando mais e vai evoluindo. Porque o inglês é muito mais também do que só regra gramatical, do que, sei lá, você estudar ali como é que faz como é que bota o nomentativo, seja lá o que seja, sabe? É sobre você entender o mundo do inglês, como as coisas são faladas, e isso você vai pegando muito ouvindo música, assistindo filme e tudo mais. E aí minha trajetória foi basicamente essa. Fui estudando inglês com a FastPass, ao mesmo tempo vendo coisas em inglês, escutando coisas em inglês e aproveitando as oportunidades que tinha disponíveis de aprender inglês por aí, de ouvir coisas em inglês, de participar de coisas em inglês e aos poucos caminhando para evoluir cada vez mais no inglês até um ponto que eu conseguisse me comunicar melhor, o que foi essencial, né, na Malásia para conseguir me comunicar com as pessoas. Na verdade, tem uma história até interessante que, enfim, eu sou uma pessoa também que gosta muito de história. Eu gosto de falar sobre história, sobre geografia, enfim, geopolítica, por exemplo. Mais como um hobby, sim, nada demais. E aí eu queria muito conversar sobre um pouco sobre isso lá na Malásia, né? Que enfim, tem umas questões geopolíticas envolvidas que eu não vou entrar aqui ao caso, mas eu queria muito conversar com as pessoas para entender o que elas pensavam sobre aquela situação, por pura curiosidade mesmo, nada demais. E aí eu tinha ficado um pouco receoso, poxa, como é que eu vou falar sobre isso em inglês, né? Uma coisa meio estranha, mas acabou que eu cheguei lá e consegui desenrolar ali. Claro, não foi uma coisa perfeita, né? Não era mega fluente naquela época, mas eu consegui desenrolar ali o inglês, a pessoa conseguia me entender e responder, eu conseguia entender a resposta dela. Então, assim, era uma coisa assim que realmente não é, nossa, tão importante, não era uma coisa essencial que, nossa, eu ia morrer se eu não soubesse. Mas eu queria saber e eu consegui aproveitar lá a oportunidade para entender um pouco mais, sabe? Conhecer um pouco mais. Então, além de só questões práticas do inglês, é muito legal você saber para coisas mais banais que você gosta, que você curta, entender uma letra de música que você gosta muito. Nossa, eu sou viciado na música ali da Taylor Swift, por exemplo, da Beyoncé, eu quero entender melhor o que ela tá falando. Poxa, é muito legal você ouvir e refletir, caraca, essa que é a letra, né? Isso que tá querendo dizer. Você entendeu o contexto daquilo. Ou, poxa, tô assistindo um filme, mas a dublagem brasileira é muito boa, mas eu queria ver a dublagem original para saber como é que eles estão falando originalmente. Eu quero ver o sotaque da pessoa e você ouvir lá o filme em inglês e entender, caramba, então é isso que estão falando, essa é a piada original no inglês, né, que traduzindo a piada de um outro jeito, essa é a piada original, é bem legal. E tudo isso para questões práticas e questões mais banais do dia a dia. É muito importante você saber inglês, porque realmente ajuda muito. É sempre muito legal, é muito bom você ver que você está conseguindo entender melhor essa questão do inglês. Você se sente feliz com isso, sabe? É claro que é uma caminhada de anos, você não vai do dia para a noite aprender, você vai demorar ali 1, 2 anos para conseguir, enfim. E depende da pessoa, claro, tem gente que tem mais facilidade, consegue pegar, depende do seu tempo também de dedicação para isso, quanto tempo você consegue dedicar, porque nem sempre a gente consegue, parte do dia a dia, dedicar a estudar aquilo, e não tem problema nenhum se você demorar mais tempo para conseguir concluir, até porque cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua vida, e cada um sabe o que é melhor para você. Mas é muito legal depois de um tempo, depois de 1, 2 anos, 3 anos, sei lá quanto tempo for, você parar e falar, nossa, deu tudo certo, né? Olhando para o passado, olhando há 3 anos atrás, nossa, eu sabia pouquíssima coisa, hoje em dia eu consigo conversar bem. Isso é muito legal.
E, inclusive, na Malásia, eu fiz uns amigos, enfim, de outros países, que até hoje eu converso com uma amiga minha lá de Hong Kong, outra do Cazaquistão, e a gente conversa em inglês, fala alguma coisa ou outra em inglês de vez em quando, e, pô, isso é muito legal, você conhece outras pessoas e fazer amigos de outros lugares, sabe? E graças ao inglês você acaba obtendo essa chance. Enfim, é muito bom estudar inglês. Eu sou suspeita, né, como professora de inglês, coordenando o trabalho da FastPass Idiomas, mas eu sempre digo que para nós, né, não, cujos países não falam a língua inglesa, nós não falantes, né, nativos da língua inglesa, o inglês ele abre portas, mais portas que a gente nem enxerga que existem se a gente não sabe inglês. Então, às vezes a gente pensa, abre portas, mas às vezes você nem sabe que aquela porta existe, e é quando você sabe o inglês que você consegue ver isso acontecendo de fato na sua vida, como aconteceu com você, porque além do resultado que você ter tido de excelência, você foi convidado para a Malásia porque você sabia inglês. De outra forma, você talvez não conseguiria nem fazer a prova lá, né? Então, isso é algo para deixar aqui. E acho que você já falou bastante, mas assim, eu queria saber, né, sobre o seu olhar, né? Porque eu, como professora, é fácil eu falar, poxa, estudo inglês, ela lá abre portas. Para quem ainda está em dúvida, né? Então, pessoal, você está em dúvida se deve aprender inglês. O que que você pode dizer para essa pessoa que está em dúvida, estuda inglês ou não? Você já disse um pouquinho com a tua experiência, mas o que que você diria objetivamente para essas pessoas? Objetivamente, eu falaria, cara, estuda inglês. Independentemente se você acha que vai ser útil agora ou não, estuda, porque com certeza vai ser útil, em algum momento vai abrir uma porta nova para você. E, enfim, destacando assim que nem sempre também a gente tem condição de pagar por um curso ou de, enfim, dedicar, como eu falei, mais tempo, mas estudar inglês não é só também fazer curso, não é só fazer prova, é sobre um dia a dia mesmo, você se desafiar, pesquisar na internet alguma coisa em inglês para entender, fazer lá o Duolingo rapidinho, isso tudo vai acabar auxiliando. Então, se está na dúvida, cara, estuda um pouco de inglês, entenda um pouco mais de inglês ali, descubra um pouco mais do inglês, que vai ser importante tanto academicamente quanto profissionalmente, com oportunidades diversas, e vai que você vai fazer uma viagem lá para os Estados Unidos e quer pedir um hambúrguer e você não sabe como fazer, né? A gente vai passar fome, tem que pedir um hambúrguer. Então, estuda inglês, é sempre muito importante. E aí, ele está recebendo um cachê, mentira. Mas assim, eu sou bem suspeita. Então, pessoal, vou deixar aqui, como eu já falei para vocês, o link, né, de acesso para a FastPass. E a gente vai deixar duas coisas para quem está assistindo o vídeo até agora. O primeiro é que vai ter um cupom de desconto para quem está iniciando. Estou do zero, quero fazer inglês. E como disse o Thiago, às vezes a questão financeira pesa, mas se a gente tiver um cupom, uma bolsa parcial, já ajuda. Então, vou deixar aqui na descrição o link e já o cupom que você pode utilizar, tá? Segunda coisa, se você já tem um nível de inglês e quer conhecer o seu nível, você não está do zero, quer conhecer, também vou deixar aqui um link para você marcar uma entrevista de nivelamento. Então, de repente, você já está no nível de conversação. Eu tenho um grupo do qual o Thiago faz parte também. E a gente vai ver o seu nível direitinho e te encaminhar, tá ok? Então fica aqui, já fez o jabá, tá? Não é patrocínio FastPass, mas a gente agradece, né, o Thiago. E estamos chegando ao finalzinho dessa entrevista. Eu tô aqui, enquanto eu falo com o Thiago, gente, quem edita esses vídeos é a Larissa, né? Que trabalha com a gente na Orcafrolic. E ela que veio, eu já tô aqui, nossa, tem que falar com a Larissa que esse vídeo tá maravilhoso. Pelo menos eu estou achando, assim, tanta coisa que, tanta informação que o Thiago está compartilhando tão generosamente. Então, se você também concorda, coloca aqui, concordo, estou aprendendo bastante. E a gente está se encaminhando para o final. Então, se você está até aqui, um vídeo um pouco mais longo, mas com tanto ensinamento, que bom que você está até aqui, que muita gente para logo né, nos primeiros minutos do vídeo. Então, mostra que você está aqui buscando também o crescimento, seja seu, seja do seu filho, seja do seu aluno, ou como for. Então, Thiago. Eu tenho só mais uma pergunta, na realidade, não é bem uma pergunta. É, você tem 18 anos, você já tem toda essa bagagem, dá para perceber que você é um jovem muito maduro, né? Para 18 anos, às vezes a gente vê as pessoas ainda com uma falta de maturidade, né, acadêmica, de expressão mesmo, de conhecimento de mundo. E tem gente aqui que está até o final, porque com certeza chegou até esse momento.
aprendendo com você e se inspirando. Então, eu gostaria de saber se você quer deixar algum recado para os nossos seguidores aqui do canal, sejam alunos, sejam professores que estão nos assistindo até esse finalzinho aqui. Bom, eu acho que assim, o principal recado que eu posso falar, que a gente vai vendo, enfim, vai pensando sobre trajetória, vai olhando sobre os outros, vai, enfim, escutando e tudo mais, e chega até esse momento e pensa, caraca, eu acho que é uma coisa muito distante, coisa maluca, né? Enfim, acho que eu nunca vou conseguir. E era um pensamento também que eu mesmo tinha quando eu via pessoas mais, né, mais para frente, quando eu tinha começado. E é uma coisa que eu posso dizer, cara, não desista, vai fundo, se enturma, se joga ali. Se tá uma vontade sua mesmo, se você gosta daquilo, se você tem esse prazer ali de fazer essas coisas, está interessado, se joga, vai com tudo, seja feliz, se divirta fazendo, principalmente se divertir, né? Tenha essa noção, faz aquilo, não é porque você está sendo obrigado, eu não estou me sentindo obrigado a fazer aquilo por gosto. Eu gosto de fazer, eu gosto de estudar, eu gosto de fazer prova, eu gosto de me desafiar. E seja feliz que, sendo feliz fazendo o que você gosta, você vai tirar bons resultados, você vai conseguir chegar em patamares que você nunca nem tinha pensado em conquistar. Você vai conquistando espaço, você vai demonstrando espaço em lugares que você não conhecia, você foi conhecendo a partir disso. E, acima de tudo, lembrar também de balancear. Você não, ninguém é uma máquina, ninguém está estudando o dia inteiro, 24 horas, ninguém faz isso. É uma coisa impossível. Não se sinta mal por não estudar 10 horas por dia, como tem gente que divulga pela internet aí. Estude 20 horas, estude 10 horas. Isso não existe, isso é maluquice. Então, tá tudo bem se você também tiver dias que você não tá bem para estudar, se você não conseguir estudar, não conseguir render. São coisas que acontecem, somos seres humanos normais, ninguém é uma máquina, ninguém, enfim, pode gastar tantas horas da sua vida, do seu dia para fazer isso. Como estou destacando bastante, cada um sabe o que é melhor na sua vida, cada um tem sua própria realidade, e não é de se comparar a realidade com os outros. Não se compara a sua realidade com a realidade de outra pessoa, que cada um tem a sua realidade única. E, acima de tudo, lembrar de você também viver. Além disso, também a vida também não é só sobre estudar e tudo mais. É claro que a gente está falando de estudar, isso é coisa muito importante, mas também lembrar de viver, porque isso ajuda muito a você estudar depois. Você está mais tranquilo, você está relaxado, você, enfim, pô, sai com seus amigos para ir no cinema, você, assim, dar uma volta pela praça, respirar um ar livre, sabe? Enfim, sair com sua família, tudo isso, querendo ou não, ajuda você a estar mais calmo, a se preparar melhor, a estar mais relaxado para fazer uma prova, para poder estudar melhor. Estudar só todo dia, toda hora, todo momento, igual maluco, não vai ajudar. Parece que é bom, mas no final das contas, depois de uma semana fazendo isso, vai ser tão cansativo que não vai te ajudar em nada, vai piorar a situação. Então, você balancear momentos de estudo, de como você está estudando, de entender como você está estudando, com momentos também de lazer, de prazer, de diversão, de assistir um filme, de dormir, que é muito importante também dormir. Não compensa você dormir 2 horas por dia para estudar 10 horas, porque isso também vai te prejudicar. Então, assim, sobretudo, nunca desista se é uma coisa que você gosta. Vai fundo e concilie a sua vida com o estudo, mas não deixe de fazer nada que você queira fazer. Vai lá dançar, vai lá curtir, vai lá brincar, vai lá fazer o que você queira fazer e, além disso, também estude. Encontre o equilíbrio na situação e isso vai te levar fundo, vai te levar para caminhos maravilhosos. Você vai olhar depois para o passado, olhar para trás, como eu olho para o meu passado e falo, caramba, que doideira aconteceu, né? Que loucura que foram esses últimos 7 anos, por exemplo, e agradecer por tudo que aconteceu e ver que você não faria nada diferente e foi maravilhoso. Muito obrigada. A minha missão de vida, Tiago, é elevar ao máximo o potencial e o resultado das pessoas por meio da palavra falada e escrita. E eu tenho certeza que por meio das suas palavras faladas aqui, de certa forma, você está contribuindo para a minha missão, né? E as pessoas que estão assistindo esse vídeo até o final, com certeza elas estão saindo muito mais elevadas, porque eu já estou aqui com um turbilhão de ideias, um monte de coisa, só com tudo que você está compartilhando nesse tempo que para mim foi curtinho, né? Passou até um pouquinho mais do que a gente tinha programado, mas eu acho que eu ficaria muito mais horas te ouvindo. Então, te agradecer. Agradecer a você que está assistindo até o final. E se de repente você conhece alguém, assim, jovem que nem o Thiago, que é uma pessoa fantástica, que tem realizações e que né, tem esse coração generoso para compartilhar,
indica, vai ser um prazer eu conversar com essa pessoa também. Na verdade, eu estou querendo trazer um pouquinho mais de entrevistas, não é bem podcast, porque a gente está fazendo assim online e tal, mas é quase um podcast, né? Que a gente está ouvindo essas pessoas que eu estou trazendo aqui. Então, quero agradecer muitíssimo, Thiago, você, e muitíssimo a você que está aqui com a gente até o final, que já se inscreveu, que já curtiu, já ativou a notificação, comentando e, lógico, compartilhando com todo mundo que você conhece. Então, pessoal, muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo.